Dá uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. É, mas tá, o pessoal está entrando aí no ritmo bom. Tá, legal. Ricardo, a gente pode dar 3h05, a gente pode começar e já estamos com 60 pessoas, pessoal entrando, né, Ricardo? Legal, ótimo, ótimo. Para quem já entrou, a gente está só esperando aí chegar, bater aí às 13h05. A gente já começa até para respeitar aqueles que chegaram no horário, pessoal. Vamos lá, mais um pouquinho, a gente já começa. Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos começando nossa tradicional live aqui do Secov, da AVEPIM, da Vice-Presidência de Intermediação e Marketing Imobiliário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados e o impacto do coronavírus, olhando com o viés dos dados e falar um pouquinho também do interior, sobre os números do interior que a gente conseguiu levantar. Vamos apresentar algumas pesquisas e eu quero apresentar quem vai nos acompanhar na live de hoje. Eu sou o Ricardo Paixão Barbosa, vice-presidente da Rede Imobiliária. Como eu estou vendo aqui nossos colegas já que nos acompanham, grande parte a gente já se conhece, muitos amigos nos acompanhando, e vou apresentar o pessoal que vai nos acompanhar aqui na live de hoje. A gente vai ter muitos amigos, basicamente, sem grandes novidades, né? O pessoal que já é de casa, já é da casa, o Danilo Igliori, que é o economista-chefe do Grupo Zap e chairman do DataZap, o Frederico Marconde César, que é vice-presidente do interior do Secov, companheiro de casa, e os nossos tradicionais amigos aqui, Cláudio Ermolim e Nelson Parisi. Cláudio Ermolim, que é o VP de Intermediação Imobiliária, e o Nelson Parisi, o presidente da Rede Imobiliária. Bom, eu não vou ficar tomando muito mais tempo, porque a gente tem bastante conteúdo hoje, e especialmente uma feliz coincidência que a gente teve com a coincidente divulgação da terceira onda da pesquisa do Zap, que destaca a influência do coronavírus no mercado imobiliário, que foi divulgado há 1 hora, né, Danilo? Há 1 hora. Isso, acabou de sair do forno. Então, a gente vai trazer bastante informação quente aqui para vocês e vamos procurar fazer uma leitura dos efeitos da pandemia, não do que a gente necessariamente acha, mas vamos olhar para os dados e ver o que os dados estão mostrando para a gente desses efeitos da pandemia. Eu vou passar a palavra, então, para o Nelson Parisi, que vai começar as provocações. Mas antes, eu gostaria só de alertá-los que, na medida em que vocês quiserem, vocês têm tanto o chat como o Q&A para realizar as suas perguntas. Não deixem de fazer as perguntas para os palestrantes com relação à exposição deles, com relação à pesquisa que nós vamos apresentar. Então, é importante que vocês participem. Vocês podem participar tanto no chat, ao lado da tela de apresentação, como no campinho de perguntas e respostas, logo abaixo da tela, no Q&A. Legal, pessoal? Palavra contigo, Nelson. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos, em especial aos nossos convidados, pelo tempo e dedicação com as empresas da rede, com o pessoal que é associado ao Secov. Em nome do meu companheiro Elbio Fernandes Mera, que está no grupo nos assistindo, eu cumprimento todos os amigos aí da rede e do mercado. E também não vamos se alongar demais, porque o tema é importante, com bastante conteúdo aí para que a gente possa continuar nossa jornada em crescimento nas vendas. Então, Danilo, vamos direto ao assunto, já direto barriga no balcão. Conta para a gente aí essa pesquisa que está no forno, que vocês acabaram de soltar. A bola é tua. Obrigado. Joia. Bom, muito obrigado, Nelson, Ricardo, Cláudio.
É um grande prazer estar aqui, né, participando dessa live. Agora, como, né, um dos que vai apresentar conteúdos, eu participo sempre como ouvinte aqui. Sou um fã da atividade de vocês, então realmente é uma honra para mim apresentar aqui para vocês os nossos resultados, que de fato acabaram de sair, né? A gente, desde a pandemia, que a pandemia começou, implementamos essa pesquisa, que tem atraído cerca de 4.000 respostas. Uma parte disso são usuários, né? São pessoas que entram nos nossos portais para procurar imóveis para comprar ou para alugar. Uma parte também, que eu não vou explorar tanto aqui, a não ser que vocês me provoquem, tem a ver com os profissionais, né? Profissionais do mercado, nossos colegas, talvez alguns de vocês tenham até participado respondendo a pesquisa, olhando também para o que está acontecendo no nosso mundo de negócios. Mas o meu foco aqui vai ser em cima dos consumidores, daqueles que estão buscando imóveis, seja para comprar, seja para alugar, pelo menos nessa primeira intervenção. Primeiro ponto, né, eu acho que não é novidade para ninguém, mas que é importante a gente destacar, é que ao longo dessas 3 ondas, só lembrando que a primeira foi em março, a segunda em abril, e na virada de abril para maio, e essa terceira, então, está saindo agora, né? Tem 2 motivos, né, muito claros que permanecem ao longo de todo esse semestre, que causaram impactos, né, no nosso setor. Um deles claro, né, o rebatimento econômico da crise da pandemia, né? Então, dificuldades financeiras ou expectativas, né, incertezas com relação ao que vem pela frente, tem causado mudanças nas decisões das pessoas em comprar ou alugar, né? E uma segunda coisa, que é específica do nosso setor, né, e é importante destacar porque o setor reagiu muito rápido a esse fator, é o medo da contaminação, né, de um lado, e a impossibilidade de realizar visitas de outro lado. Então, isso permanece como um fator de restrição à atividade do nosso setor, mas, por outro lado, o setor reagiu muito rápido, né, em avançar no que a gente chama de transformação digital da atividade imobiliária, né? Em particular, permitindo visitas remotas, fazendo vídeos né, de tour virtual, implementando ferramentas de assinatura de contrato digital e até, no limite, registros virtuais, digitais estão acontecendo. A boa notícia que essa terceira onda confirma, né, é que a gente observa uma retomada da atividade no setor imobiliário, né? A gente tem uma pergunta que a gente fala, olha, o que aconteceu com o seu processo de busca, né, depois da pandemia? E o que a gente percebe é que, ao longo dessas 3 ondas, né, a situação que começou muito difícil está voltando gradualmente à normalidade. Então, nessa pergunta, tem uma alternativa, o meu processo de busca diminuiu muito. E para vocês terem uma ideia, na primeira onda, 60% dos respondentes declararam que tinham, então, diminuído muito as suas buscas por imóveis. Na segunda onda, foram só 40%, e nessa terceira onda, são 29% que declararam que a busca diminuiu muito, né? Então, se você olhar essa pergunta e algumas outras relacionadas com isso, dá para dizer com clareza, né, que, sim, teve um choque muito forte em março, né, com restrição da atividade, seja por incertezas geradas pelo início da pandemia, seja por dificuldades na realização da atividade imobiliária, e isso vem gradualmente retomando uma normalidade, né? Agora, algumas mudanças, né, no comportamento também são bastante evidentes, né? Além da dificuldade de realizar transações, né, a gente percebe que o interesse das pessoas tem mudado, né? E a gente tem no slide 23 um gráfico em que a gente mostra o que muda, né, no imóvel desejado depois da pandemia. E aí é bem interessante, né, porque a gente fez aqui um ranking por
o maior interesse das pessoas. E eu vou só citar aqui os 5 maiores atributos, né, os atributos mais desejados. O primeiro deles é o imóvel com ambiente mais bem divididos, né? 67% declarou que isso é muito bem importante na escolha do imóvel pós-pandemia. O segundo, que de certa forma chega a surpreender, tem a ver com localização, né? Então, 65% vão dizer que importa muito para eles que o imóvel seja localizado em uma vizinhança com comércio e serviços. E depois vem 3 características tipológicas, né? Então, imóvel com vista e visão desimpedida aparece em terceiro lugar, a velha e boa varanda aparece em quarto lugar e, finalmente, em quinto lugar, o desejo por imóveis maiores. Um último destaque que eu gostaria de fazer em relação à nossa pesquisa ainda, né, tem a ver com o processo de compra e locação. O que os usuários, aqueles que estão buscando imóveis para comprar ou para alugar, gostariam de ver o mercado oferecendo, né? E aí o interessante é que, claro, todo o menu, né, de alternativas digitais para a realização da procura, né, da visita ou substituição da visita, do relacionamento com o corretor, né, e eventualmente contratos de registro, tudo isso aparece importante, né? A gente não tem dúvida de que avançar na transformação digital é algo que precisa ser feito, né? Então, os imobiliários que não estiverem avançando nisso, correm o risco de ficar para trás. Mas tem uma pequena coisa, né, que todo mundo consegue fazer com facilidade, independente do pacote tecnológico à disposição, e que aparece como campeão dos desejos que os usuários e buscadores de imóveis pedem para os profissionais, que é disponibilizar o endereço completo dos imóveis. Essa é uma coisa que eu, como profissional de dados e inteligência, né, achei muito interessante. Alguns até me acusaram de viesar esses resultados, mas eu prometo que eu não botei mão, não manipulei as respostas. Mas a disponibilidade do endereço completo aparece como o principal desejo dos buscadores de imóveis nas 3 ondas, tá? Então, essa aqui fica, acho que já um recado para todos os profissionais, porque isso está ao alcance de todos, independente do tamanho da imobiliária, independente do pacote tecnológico que tem à disposição da operação das imobiliárias. Bom, aí eu queria complementar essa minha primeira intervenção, né, falando um pouquinho sobre algumas extrações que a gente fez na interação dos usuários com os portais, independente dessa pesquisa que a gente fez perguntas diretas, né? Então, observar um pouco o que está acontecendo na navegação dos portais. E aí é o seguinte, né? Quando a gente olha para a capital, em termos de localização, não mudou muita coisa ainda não, tá? Então, os principais bairros que são buscados, tradicionais, continuam lá no topo da lista, muito pouca variação, então ainda não dá para, né, estatisticamente, tirar qualquer conclusão de mudanças de preferência por localizações na cidade de São Paulo. O que a gente viu foi, sim, um aumento das buscas por imóveis um pouco maiores, imóveis com mais dormitórios, e um pouco de aumento também nas buscas por casas na cidade de São Paulo. E aí a gente fez, só para completar minha primeira intervenção, a gente fez uma extração que é particularmente interessante para essa live. A gente olhou para as pessoas que estão em São Paulo, capital, e que estavam buscando imóveis fora da cidade, né? E não só fora da capital, mas fora das cidades conurbadas com a capital, até um raio de 100 quilômetros da cidade. E aí é interessante, porque a gente, de fato, né, viu um grande aumento da procura por imóveis nessas cidades, particularmente por casas de condomínio e também chácaras. Finalmente, e eu devolvo a bola, Nelson, quando você olha para outras cidades do interior, a gente também observa um aumento em várias cidades da procura por casas em relação à procura por apartamentos. Acho que para minha abertura
eu paro por aqui. Obrigado, Danilo. Reforçando só o pessoal que está nos ouvindo, a gente postou novamente no chat o link com a pesquisa do DataZap. Quando acabar essa reunião, a gente posta também no grupo do CERSIM também, para que todos tenham acesso. Essa questão de endereço completo, Danilo, é uma conversa que rende uma live. A gente podia marcar futuramente uma live com relação ao anseio do consumidor e o anseio do corretor na forma de demonstrar, de divulgar o imóvel e, ao mesmo tempo, se proteger para não perder o negócio. Mas vamos deixar para uma próxima live. Ricardo, vamos provocar o Cláudio agora? Vamos embora. Mas antes, só para reforçar o que você disse, pessoal, enquanto o Danilo estava falando, eu estava olhando, eu entrei no link que foi postado no chat para ver a pesquisa, a terceira onda, e vale a pena vocês verem. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, aproveitem que o pai da criança está aqui para a gente fazer a pergunta. E o curioso do slide 23, né, Nelson? Essa questão do endereço, mas também não só o endereço, porque, no fim, o que o cliente quer nesse momento de preocupação sanitária, preocupação com a contaminação, ou seja, ele só quer fazer uma visita, só quer sair de casa se ele se sentir confortável de que aquele imóvel é realmente possível, é interessante, existe uma possibilidade daquele imóvel atender às necessidades dele. Então, no slide 23, ele demonstra exatamente isso. Então, a gente precisa de vídeo, a gente precisa de fotos, de mais descrição do imóvel, do endereço do imóvel, para que ele saiba qual é esse imóvel, que se ele pode atendê-lo ou não. E, no fim, o que a gente precisa é o que a transformação digital já vem fazendo há algum tempo para a gente, né? Que é melhorar a jornada de quem quer comprar o imóvel. Tornar essa jornada mais eficiente. E torná-la mais eficiente é fazer com que as visitas sejam também mais precisas e menos erráticas, como é normalmente feito no mercado imobiliário. Então, eu acho que fica aí essa reflexão e vamos olhar essa pesquisa com essa lente, com esses olhos também. Legal? Cláudio, vamos lá. Na verdade, não é bem uma provocação, né? Eu vou pedir que você apresente, a gente resolveu fazer uma pesquisa, sair um pouquinho da pesquisa tradicional, do termômetro tradicional que a gente fazia semanal e agora está fazendo quinzenal, e resolveu olhar um pouquinho mais sobre as vendas, sobre o que aconteceu de vendas durante esses últimos tempos. Então, a gente perguntou para as imobiliárias, de antemão eu agradeço todas as imobiliárias que participaram e que compartilharam os dados conosco, e o Cláudio vai apresentar para a gente um pouquinho dessa pesquisa. O que aconteceu? O que se vendeu? Se vendeu ou não vendeu nesse período? Que tipologia que foi vendida, que as imobiliárias venderam? Lembrando que os participantes dessa pesquisa foram os associados ao Secov, ou seja, tanto os participantes da rede Secov, como também os associados da Vipim. Cláudio, bola contigo. Obrigado, meu. Beleza. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nelson. Danilo e Fred, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar hoje aqui. E a gente mudou essa pesquisa essa semana para aproveitar a presença do Danilo e do Fred e conseguir confrontar um pouco dessas informações, né? Para ficar claro o que o Danilo mostrou e que é extremamente rico para o nosso setor é entender um comportamento na procura por imóveis, né? Então a gente sabe a relevância que o Zap tem hoje como portal do mercado imobiliário e, consequentemente, a quantidade de informações de qualidade que se dá para extrair dessa pesquisa. Então, agradeço aí a intervenção do Danilo e a presença do Fred. E eu mostro para vocês, então, a pesquisa que a gente fez, basicamente, fala... Todo mundo está vendo? Não. Não compartilhou, Cláudio. Desculpa. Bom, a pesquisa está aqui, né? A pesquisa mostra, então, o que basicamente aconteceu de vendas no mercado imobiliário. Obviamente, o espectro da nossa pesquisa são as imobiliárias da rede Secov. E aí, de novo, como o Ricardo e o Nelson falaram, agradeço aí a participação de todos que contribuíram para essa informação. Então, indo direto ao ponto, o que aconteceu? A gente percebeu, pelo resultado da pesquisa, que
nos últimos 100 dias, né, e a gente fez essa marca dos 100 dias, que foi o tempo desde o início dos decretos de quarentena, não só na cidade de São Paulo, mas todo o estado de São Paulo. E o que a gente percebeu foi que, olhando para esses 100 dias, o que foi vendido em termos de imóveis, né? Na cidade de São Paulo, 23% das vendas foram de casas, 55% das vendas foram de apartamentos. No interior, 27% das vendas foram de casas e 47% das vendas foram de apartamentos. Quando a gente olha para o percentual de unidades vendidas por tipologia, o que a gente percebe? Em São Paulo, né, durante esse período, dentro das empresas que responderam, foram quase 900 unidades vendidas, das quais 16% um dormitório. Os 2 dormitórios foi o grande, né, foi o grande astro nas vendas desse período na cidade de São Paulo, assim como o interior. E aí o interessante que a gente percebe aqui logo de cara da diferença entre a capital e o interior é o apartamento compacto, né? É o um dormitório, né? Então, a gente já vê aqui um comportamento onde, na cidade de São Paulo, teve 16% das vendas de um dormitório e apenas 1% das vendas de um dormitório quando a gente olha para o interior. Quando a gente vai para perguntar a média, né, da metragem dessas unidades que foram vendidas, a gente vê o seguinte, que em São Paulo, as casas que foram vendidas, na média, tinham 125 metros quadrados e os apartamentos perto de 58 metros quadrados. Quando a gente olha para o interior, a gente vê que as casas tinham, em média, 76 metros quadrados e os apartamentos perto de 43 metros quadrados dentro da pesquisa que a gente fez com as imobiliárias. E aí, quando a gente olha o ticket médio, né, a gente percebe também, né, uma diferença aqui entre São Paulo e interior. Olha que interessante. Daquilo que foi vendido nesses 100 dias, na capital, 57% foi até 240 mil, leia-se, né, Minha Casa Minha Vida, né? E quando a gente vai olhar para o interior, opa, já teve um ticket médio maior, né? Entre 240 mil e 500 mil, fora da faixa do Minha Casa Minha Vida. Outro ponto interessante que a gente olha também, quando a gente compara o interior com São Paulo, olha o percentual de imóveis entre 500 mil e 750 mil no interior, né? Então, quando a gente vai olhar acima do Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo, acima do Minha Casa Minha Vida, a gente tem 70% das unidades com ticket acima do Minha Casa Minha Vida. Quando a gente vai olhar para a cidade de São Paulo, a gente já vê um peso muito grande, quase 60% dentro do Minha Casa Minha Vida. E aí, por fim, né, que acho que é uma pergunta que todos se fazem hoje, né, e é uma provocação que a gente recebe o tempo inteiro, né, seja pela imprensa, seja pelos nossos parceiros. O que a gente fez? Né? A gente perguntou para as imobiliárias de São Paulo, da capital de São Paulo, se eles perceberam, dentro dos clientes que eles atendem, o interesse de migrar para o interior. E o que a gente viu é que 31% das imobiliárias de São Paulo, da capital, viram interesse dos clientes em migrar para o interior. E 69% não demonstraram esse interesse. E algumas observações que a gente botou aqui interessantes, né? Então, obviamente, a migração para imóveis que têm um custo menor, né? Obviamente, a gente vê também um interesse neste curto prazo por algumas regiões específicas, como o próprio Danilo ali confirmou. E quando a gente pergunta no interior, né, se ele percebeu, né, esse mesmo tipo de migração, ou seja, pessoas da capital São Paulo procurando imobiliárias do interior, interessadas em imóveis no interior, olha que interessante. A gente tem aí 50% que responderam no interior, receberam sim procura de clientes da capital São Paulo interessadas em comprar imóveis no interior. Então,
resumo, a gente vê que, sim, existe um comportamento um pouco diferente do tradicional nesses 100 dias em termos de venda, né? Essa é a conclusão que a gente chega em relação àquilo que foi vendido nesses 100 dias pelas imobiliárias que fazem parte da rede Secovi. Obrigado, Cláudio. Passar a palavra para o Nelson. Eu vou fazer agora uma provocação para o Fred, até porque, aproveitando até os dados que o Cláudio acabou de passar, eu fiquei bem curioso com a relação do interior. Um pouco antes de abrir a sala, eu estava conversando com o Fred aqui, dizendo que eu sou caipira da capital, e a gente, às vezes, está muito focado em conhecer a capital e pouco a gente conhece do interior, né? O interior que vem numa pujança e vem, como estava conversando com o Fred, de um agronegócio aí que vem movendo e ajudando muito o país. Então, Fred, o que eu vou te pedir é que você dê para a gente um apanhado, principalmente para os colegas aqui que atuam mais na capital. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse mercado imobiliário do interior, como é que, de repente, a gente pode, usando a rede, estreitar mais a relação entre corretores imobiliários para que tanto os 31% do caso contrário como os 50% de lá para cá ou daqui para lá possam ser tratados com a nossa intermediação e, com isso, gerarmos receita para os dois lados, tanto para os corretores do interior, levando clientes da capital, e muitas vezes as pessoas daqui não sabem nem como começar a procurar um imóvel no interior, começam mais na base da indicação do amigo que já tem uma casa num condomínio, coisa assim. Então, conta um pouco para a gente essa pujança do interior nos últimos anos, você que conhece tão bem também e tem negócios na área de lançamentos aí e tudo mais, dá uma geral para a gente, como é que é o nosso interior? Eu acho que isso vai abrilhantar o conhecimento de todos os nossos participantes. Obrigado, Nelson. Boa tarde ao Ricardo, ao Cláudio, ao Danilo, amigos de Secovi, aqueles que nos acompanham também aí na nossa live. Nelson, bom, eu vendo todas essas observações, tanto do Cláudio quanto do Danilo, daria para comentar cada um dos tópicos. Mas os nossos dados, a nossa vice-presidência do interior, nós temos 10 escritórios regionais em todo o interior do estado. Citando alguns, muitos deles muito próximos de São Paulo, nós temos escritório em São Bernardo, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista, e Bauru e São José do Rio Preto, Alphaville e Tamboré. Agora, interessante, as pesquisas que nós desenvolvemos, pesquisa imobiliária, dá conta de um cenário muito igual em todo o interior paulista. Ou seja, vamos tirar a pandemia, vamos voltar ali nos últimos 3 anos, de 75% a 85% do que foi ofertado no interior paulista é o que nós denominamos os 2 dormitórios econômicos, que nada mais é que o Minha Casa Minha Vida, de 75% a 85%. Um dormitório no interior, via de regra, é um imóvel já de mais um alto padrão, vamos dizer assim, pela localização, pela tipologia, enfim, já não é um imóvel popular. Então, o 2 dormitórios já ele entra nesse segmento de Minha Casa Minha Vida. E nesses últimos 3, 4 anos, pouco se ofertou de 3 e 4 dormitórios. Tanto é que as pesquisas apontavam o quê? O estoque de 3 e 4 dormitórios no interior paulista, ele daria para um período de 8 a 12 meses. E, sabidamente, o mercado imobiliário, da compra do terreno, licenciamento, produção, viabilidade financeira e chaves, andando rápido, você demora 4, 5 anos. Então, nós seguramente teremos um hiato no mercado do interior paulista para esse segmento de 1, 3 e 4 dormitórios. O 2 dormitório tem sido atendido pela Minha Casa Minha Vida em todo o interior, inclusive faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, faixa da Minha Casa Minha Vida. A pesquisa que o Cláudio ele apresentou está corretíssimo pelo seguinte: a partir do 2º semestre do ano passado, as empresas todas voltaram os seus projetos
para os apartamentos de 3 dormitórios compacto ou um pouco maior e até 4 dormitórios. Por isso que acusa nessa pesquisa esta oferta de apartamentos maiores no interior e com uma velocidade de venda excepcional para esse tipo de produto, para esse ticket. São apartamentos menores, uma localização melhor, mas nós tínhamos uma demanda reprimida brutal do 3 dormitórios. Então, as vendas carrearam para esse segmento. E vínhamos numa velocidade muito boa. O que aconteceu? Pandemia. A partir do dia 20 de março, tivemos uma paralisia total. Os primeiros 15 dias, muita empresa fecharam os canteiros de obras, enfim. E o que nós temos percebido? Para que vocês tenham uma ideia, nós fizemos live com todos os nossos 10 diretores regionais. E a percepção de todos os 10 diretores regionais é que o mercado, num primeiro momento da pandemia, ele parou, ele foi praticamente a zero e vem retomando desde abril, cada mês melhor que o seguinte. Então, maio foi melhor que abril, junho melhor que maio e julho seguramente melhor que junho. Tanto é que muitos dos empresários que suspenderam o lançamento, a exemplo da minha empresa, nós já estamos revendo o lançamento desses produtos para daqui 60, 90 dias. Então, de forma mais objetiva, quero dizer o seguinte, a percepção do interior é que o mercado vem caminhando para uma normalidade, ainda longe daquela euforia que estava ocorrendo no segundo semestre do ano passado, mas dentro dessa pandemia, nós estamos percebendo que nós estamos subindo degrau a degrau, ok? Por fim, você me colocou como devemos fazer essa parceria. As empresas se integrarem, porque hoje nós entendemos que você somando força, o Nelson, é assim que você vai consolidar seus negócios. Nós, empresários incorporadores, o que nós precisamos? Nós precisamos de ponto de vendas. E quem são nossos pontos de venda? São esses braços imobiliários, são as empresas imobiliárias. Então, quanto mais empresas tiver dentro do nosso pacote, ofertando o nosso produto, seguramente nós teremos um resultado satisfatório. Ainda mais com essa migração que está ocorrendo da capital para o interior, que eu posso abordar num outro momento, no correr da nossa live. É mais ou menos esse cenário que eu consegui extrair de todas as nossas 10 regionais. Obrigado. Fred, antes só de passar a bola para o Ricardo, comenta um pouquinho alguns números do interior, que você já conversou em particular comigo, com o Cláudio, e eu achei muito interessante. Rapidamente, dá uns números para a gente do interior, com aquela comparação que você faz em relação à capital, porque eu acho que também é muito interessante. Sem dúvida. Eu digo que essa migração, hoje, para o entorno de São Paulo, num raio de 100 quilômetros, é um fato que nós temos um fato histórico de infraestrutura e de distanciamento da capital. Então, para que se tenha uma ideia, nos últimos 40 anos, ou seja, de 1980 até os dias de hoje, o interior paulista, em 1980, ele tinha uma população nos seus 645 municípios de 16,2 milhões de habitantes. Hoje, passado 40 anos, dobrou. São 32 milhões de habitantes. O interior cresceu 97% populacionalmente. Se compararmos com São Paulo, em igual período de 40 anos, ele saiu de 8,5 milhões de habitantes e foi a 11,6. Cresceu 3 milhões de habitantes, ou seja, um crescimento de 34% contra 97% do interior. E mais um dado que impacta também e que mostra a oportunidade do mercado imobiliário, Nelson, no interior. Em 25 anos, agora, né? Foi agora, 25 anos, o interior possuía 5,5 milhões de domicílios. Em apenas 25 anos, ele saiu de 5,5 milhões de domicílios e foi a 10 milhões e 900 mil domicílios. Ou seja, nós construímos uma capital e meia no interior. E a cidade de São Paulo produziu, em igual período, 1.350.000 domicílios. Saiu de 3,5 e foi a 5 milhões de domicílios. O interior paulista produziu, em 25 anos,
quase que o déficit nacional brasileiro, ou seja, que é estimado, dependendo do instituto, de 6,5, 7, 7,2 milhões, nós no interior produzimos 5,5 milhões de domicílios. Então, e mais um dado relevante também, só para fechar, Nelson, o GRAPROAB, que licencia os loteamentos, historicamente, desde 2012, ele tem licenciado uma média histórica de 550 loteamentos. Nos últimos 5 anos, foram aprovados somente 3 loteamentos na cidade de São Paulo. Ou seja, o interior de São Paulo licencia, aprova 550 loteamentos ano. Ou seja, quase que um loteamento por cidade do interior. O que denota isso? Que o crescimento do parcelamento de solo ocorre no interior. Né? Então, o crescimento está ocorrendo no interior, ao passo que São Paulo hoje, o seu crescimento é um crescimento vertical. Tem outros números bastante interessantes que posso colocar na medida do nosso andamento. Cláudio, o Nelson, obrigado. Muito obrigado, Fred. Ricardo, bola tua. Obrigado, Nelson. A gente está recebendo aqui bastante pergunta, temos já algumas perguntas. A gente vai fazer mais uma rodada com os participantes e aí a gente já vai entrar na pergunta do público. Lembrando que é só fazer, tem pessoas fazendo no Q&A, que é as perguntas e respostas logo abaixo da tela, ou no lado direito da tela, na parte do bate-papo, vocês também podem fazer essas perguntas. Bom, eu vou fazer uma pergunta, a gente combinou aqui de fazer uma pergunta geral agora para os três, se o Nelson quiser complementar a pergunta, antes da gente passar a palavra para os palestrantes. A gente tem visto, ao longo aí desses 100 dias, 100 e tantos dias, muita gente comenta sobre o novo normal, sobre mudanças de comportamento. E aí a gente acaba tendo, como ultimamente a gente tem os lados polarizados, né? Um lado que acha que tudo vai mudar, que o comportamento vai mudar radicalmente, que as coisas vão mudar, a economia vai mudar, a forma de consumo vai mudar, o capitalismo vai mudar. E do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que acham que o povo tem memória curta e quando isso tudo passar, nada vai acontecer. É como se nada tivesse acontecido. E nessa live, a gente procurou não só trazer opiniões, mas trazer um pouquinho de dados, né? Olhar para esses dados, os dados que o Danilo nos trouxe, os dados que o Cláudio nos trouxe, que foram feitos com os nossos associados, e que o Fred também nos trouxe com essa visão ampla do interior. Então, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, entrando no aspecto dos dados, e um pouquinho do que vocês acham também, o que vai ficar depois de toda essa confusão. A gente sabe que é muito cedo, cada dia é um dia novo, a gente não sabe quando vai vir a vacina, mas o que vocês acham disso? Qual o comportamento que veio para ficar diante desses dados que a gente está apresentando? Nelson, você quer complementar alguma coisa? Você já falou tudo. Você tomou água na concha hoje? Eu não. Bola do Danilo. Vambora. Danilo, contigo, meu. Vamos lá. Tá no mudo. Estava no mudo aqui. Olha, de fato, assim, né? Quem disser que sabe o que vai acontecer está ou mentindo ou levemente iludido, né? A gente tem muita incerteza no radar. Então, a gente na DataZap, né, desde o dia 1 da crise, a gente começou um processo, um grande esforço para tentar não só produzir dados, olhar para os nossos dados, mas consumir tudo o que é possível de informação em diversos formatos. Então, quando eu não estou participando de live, eu estou assistindo lives e estou lendo todos os relatórios que estão saindo. E aí o que eu gosto de oferecer, né, para os nossos clientes e parceiros, né, é uma lente de análise em cima do DNA da DataZap, né, que se especializa em entender a economia das cidades. Tem um jeito bastante objetivo de a gente pensar o que pode acontecer, né, olhando para como as cidades funcionam. E a lente da economia é uma lente de análise custo-benefício. Então, por que algumas cidades crescem mais do que outras, né? Por que as cidades têm características diferentes, são maiores, são menores, se conectam com outras cidades?
Com a lente de custo e benefício, né, a gente tem que pensar que todas as cidades têm forças que atraem pessoas e empresas para elas, e todas as cidades também têm forças que afugentam pessoas e empresas delas. Que forças são essas? De um lado, forças ligadas à economia, né, mercado de trabalho, cadeias de valor, processos de inovação e transmissão de conhecimento, do lado do benefício, e, de outro lado, todos os efeitos de congestionamento e custo de vida que a gente vê brotar nas grandes cidades. Então, se a gente olhar para o estado de São Paulo, né, a gente já tem um riquíssimo sistema urbano que reflete isso. Né? Cidades de diversos tamanhos, desde a capital gigantesca, mas também 3 regiões metropolitanas que se articulam, né, e mais várias cidades médias e já médias para grandes, espalhadas mais distantes da capital. Né? Muito bem, vem a pandemia, né, e o que ela basicamente opera em duas direções, eu diria. Uma, ela acelera um processo, né, que acho que o Fred já deu um bom panorama, de ocupação e crescimento do interior. Né? O interior é muito pujante no estado de São Paulo há bastante tempo. A gente vê a sofisticação das cidades fora da capital, a gente vê a conexão dessas cidades entre si, e a gente vê equipamentos, né, já conectando com a realidade da pandemia, que são fundamentais, né, que basicamente estou falando da rede de universidades, que se espalha pelo estado, e também dos equipamentos de saúde, né, que também se espalham pelo estado, além da malha de transporte. Muito bem, mas voltando ao que está acontecendo, né, o que a gente viu é que o custo da proximidade com a pandemia explode, né, seja no lado do trabalho, né, seja no lado do entretenimento e do consumo. Isso, naturalmente, né, tende a causar espraiamento. Né? Então, não é à toa que a gente está vendo, pelo menos nesses primeiros meses, um ressurgimento, um crescimento acima da tendência para cidades afastadas ou fora da capital, né, no entorno, pelo menos, ou demanda para fora da capital. Toda a graça de você estar em São Paulo está em você, né, usufruir dos benefícios das grandes aglomerações, seja no meio de trabalho, seja nas oportunidades de lazer, entretenimento e consumo, né, que os grandes mercados oferecem. Aí a questão é, o que vem pela frente? E não tem muito jeito, né? Como o Ricardo falou, assim, o ponto de partida é quanto tempo a gente vai viver sem ter uma vacina, sem ter tratamento adequado e sem ter o controle da epidemia. Isso vai ser fundamental para definir as tendências futuras. Se a gente tem um cenário que, daqui a 2, 3 meses, ou daqui a 6 meses que seja, a gente tem uma vacina eficaz, e no ano que vem a gente já reduz esse custo da proximidade para algo parecido ao pré-pandemia, a gente tem um cenário. Se, ao contrário, né, a gente ficar sofrendo aqui com vacinas que entram em teste, não dão resultado e medicamentos não são encontrados, esse processo de alto custo da proximidade se prolongue no tempo, a gente vai ter um cenário completamente diferente. Né? No caso mais otimista, né, o interessante voltamos a tudo que era antes, acho pouquíssimo provável. Né? Porque a experiência da pandemia já é forte e intensa o suficiente para gerar mudanças permanentes, independente do que venha pela frente. Então, a gente não vai dar tempo, talvez, aqui, mas tem toda a discussão em torno do trabalho remoto. A aceleração dos processos digitais é algo que também, com certeza, não volta. Então, muita coisa que estava demorando décadas para a gente conseguir atingir, em alguns meses estão aí na disposição de todo mundo. Então, no cenário otimista, a gente não precisa se afastar, né? Os custos da proximidade caem, mas a gente pode escolher dentro das ferramentas e das mudanças que aconteceram nesse processo, desse período da pandemia, para ficar com a gente de forma mais permanente. É um cenário, obviamente, que vai ter menos mudança em termos de localização dos imóveis, em termos de distribuição da população.
Agora, no cenário, né, de uma crise mais prolongada, aí eu acho que a gente vai ver muita mudança mesmo, né? E, de fato, as grandes aglomerações vão ser questionadas. Então, se a gente ficar aí alguns anos, né, 2, 3 anos brigando com essas pandemias, a gente dá tempo não só da demanda manifestar seus interesses, mas dá tempo para a oferta ajustar seus lançamentos. E uma vez que eu já tenho todo o processo de incorporação reagindo ao novo cenário, fica aí sim muito difícil reverter. Então, num cenário com problemas de pandemia, num horizonte temporal mais prolongado, eu acredito que a gente vai ver um processo de espraiamento mais forte, sim. De qualquer forma, acho que tem uma grande interrogação interessante, se sobrar algum tempo a gente pode falar, que é o que acontece com o trabalho remoto nesses 2 cenários extremos. Passo a bola. Obrigado, Danilo. A gente está com muita pergunta, então vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada nessa segunda rodada, e aí a gente já passa a bola para o Nelson, que já está aí com algumas perguntas engatilhadas, né, Nelson? Cláudio? Então, aqui eu acho que o Danilo, professor aí em dados, já falou bastante. A única coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que é importante nessa visão, é que a gente opera, né, como Brasil Brokers em várias cidades do Brasil, né, em vários estados, e a gente tem uma particularidade no estado de São Paulo, que são essas cidades muito próximas, né, o Danilo falou aí do raio de 100 quilômetros, próximas à capital de São Paulo, que permitem tranquilamente que exista essa possibilidade da pessoa estar perto longe, né? Ele está próximo da capital, né? Eu acho que a cidade de São Paulo ela tem essa possibilidade, o estado, desculpa, de São Paulo tem essa possibilidade, né? Tem um interior pujante, que vamos lembrar, e eu tenho dito isso em todas as oportunidades de entrevista, ninguém vai virar ermitão, né? Ninguém vai sair da cidade para ir morar num lugar onde ele não tenha infraestrutura de saúde, saneamento básico, de educação e de segurança pública, né? Existe, sim, no estado de São Paulo, uma particularidade que as cidades do interior elas têm todas receber as pessoas para tornarem essa região não mais uma segunda moradia ou um lugar de turismo, mas sim sua primeira moradia. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental, que também é uma particularidade positiva do estado de São Paulo, a rede de estradas que ligam a cidade de São Paulo a essas cidades que estão nessa distância de 100 quilômetros. Né? Porque, infelizmente, para quem conhece o Brasil, sabe que na grande maioria dos estados, quando você sai da capital e anda 100 quilômetros, se você encontrar a estrada, né? Se a estrada existir, pode ser que você chegue a algum lugar. Então, eu acho que o estado de São Paulo, ele sim vai ter um comportamento diferente, e aí a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é um país de proporções continentais, né? Então não vamos pensar que esse momento de pandemia vai fazer com que pessoas saiam de capitais de estados que têm menos infraestrutura do que São Paulo para morar no interior, porque uma coisa é o interior de São Paulo, que tem total condição de receber essas pessoas, tem inclusive infraestrutura às vezes melhor do que cidades, que capitais de outros estados. Então, por isso que eu acho que a gente vai sim ver um comportamento no estado de São Paulo de uma migração de pessoas da cidade para outras cidades próximas à cidade de São Paulo, mas que isso não deve ser a mesma verdade para outros estados do Brasil. Obrigado, Cláudio. Ótima ponderação. Obrigado pela ponderação. Fred, e a nossa visão aí do interior? Como é que está sobre tudo isso? Eu estou muito em linha com o Danilo e que o próprio Cláudio acabou de comentar, mas bem rapidamente você pergunta o que vem para ficar. Para nós, empresas, uma coisa que eu entendo que veio para ficar são essas lives, essa ferramenta de acesso fácil, de custo barato e que você consegue disseminar conhecimento, informação em qualquer rincão do Brasil, você consegue acessar, né? Então, isso eu entendo que é uma ferramenta que realmente veio para ficar. Uma outra coisa que o Danilo comentou também, e que a gente tem percebido, é a questão da velocidade dessa transformação digital, dessas mídias eletrônicas.
eu entendo que nós vínhamos ali numa terceira marcha, quarta marcha, engatamos uma sexta marcha. Mas eu entendo também, e nós do setor, e ainda conversava com o grupo nosso, é que o mercado imobiliário ele tem uma peculiaridade. Ele é diferente de você chegar numa gôndola do supermercado e trocar o sabonete Lux pelo Rexona. Ali você tem uma relação impessoal. E o mercado imobiliário, pelo seu prazo de maturação do seu produto, 3, 4 anos, e o caso específico de minha empresa, como de várias outras no Brasil, nós fazemos o autofinanciamento. Então, nós, em 240 meses. Então, vejam só vocês, é impossível você ter um relacionamento digital com esses clientes. Então, aquele relacionamento presencial, intimista, por mais que avance essa mídia digital, este contato presencial, físico, intimista, ele tem que persistir, até porque é uma ferramenta que nós entendemos que é um acesso para o cliente escolher uma unidade. Eu quero comprar uma unidade na Vila Mariana, em São Paulo, de 2 dormitórios. Eu acesso lá, aparece 20 unidades. Eu faço uma seleção de 4, 5 e vou visitar fisicamente essas unidades. Então, acho que tem essa ponta no final, que é desse convívio, dessa integração com os clientes. Então, acho que isso veio para ficar numa velocidade maior, mas essa relação pessoal, presencial, ela não vai deixar de existir. Em especial no interior paulista, pelas facilidades de acesso, de tempo e tudo mais. Uma outra percepção que nós temos também observado, a questão de procura por imóveis para compra no interior. O que nós observamos em nossos regionais? São pessoas de um segmento médio, não de baixa renda. São pessoas procurando casas de bom padrão, em condomínios fechados, apartamentos de alto padrão, de médio padrão. A baixa renda, o que nós observamos, algumas vendas em algumas cidades para lotes e para locação. Então, a baixa renda, ela está procurando imóveis, eu acho que por conta de custo, por conta de preço e comprando lotes. O segmento médio-alto está procurando casas em condomínios fechados. Uma outra coisa também, até palavreando aí, plagiando o Cláudio, espero que ele não venha me cobrar o plágio, eu ouvi na live dele a semana passada, que a questão de home office e essas mudanças do velho normal para o novo normal, nós não conseguimos identificar se está próximo de 0% ou 100%, mas que vai existir uma mudança, seguramente vai existir, mas nós não conseguimos graduar isso. Não é isso, Cláudio? Então, está entre 0 a 100, não sabemos dizer, mas que tem uma mudança, seguramente tem, e nós estamos percebendo. E mais, por fim, dizer aqui da questão da infraestrutura do interior, e que dentro do que o Cláudio vinha dizendo. Nós temos rodovias pedagiadas, 3, 4 pistas, nós temos grandes indústrias no interior, basta dizer que em 2019 foram anunciados investimentos em cidades do interior, independentemente do seu tamanho populacional, investimento de grandes companhias multinacionais na ordem de 31 bilhões de reais. E isso vai gerar um emprego direto na ordem de 30 mil pessoas. Então, são investimentos que estão chegando. Então, nós temos investimento, nós temos infraestrutura, nós temos um custo de vida mais barato que São Paulo, seja na compra, na locação, na alimentação, no vestuário. A questão da mobilidade também, no interior de São Paulo. Você consegue se locomover dentro das cidades, mesmo nas cidades maiores, como a minha cidade, São José dos Campos, com 730 mil habitantes, em 15, 20 minutos você cruzou a cidade de um lado ao outro. E outra coisa, nós temos grandes indústrias, grandes parques tecnológicos, grandes centros universitários. Então, o interior hoje oferece o que o São Paulo oferece com estas vantagens: custo de vida, segurança, mobilidade e emprego. Obrigado. Obrigado, Fred. Fiquei até com vontade de mudar para o interior, viu? Aliás, eu mudei para o interior. Desde que não venha para construir no Vale do Paraíba, são todos... Tá certo. Fred Marcondes, nosso embaixador do interior. Nelson, palavra contigo. Obrigado, Ricardo. Bom, nós temos muitas perguntas aqui interessantes. Eu vou selecionando algumas. Eu acho que, Cláudio, nós vamos ter que alongar um pouquinho o tempo das 16, porque
A live tem muitas perguntas boas e eu estou aqui numa briga entre ler as perguntas e ouvir o Fred falar, ouvir o Danilo, ouvir você falar. Estou dividido com o meu caderninho aqui, anotando tudo. Mas vamos pegar uma primeira pergunta do amigo e companheiro da rede, aí, Gabriel. Ele fez uma pergunta interessante. O Cláudio comentou isso, acho que antes da live abrir. E o Gabriel está perguntando o seguinte: esse movimento que a gente está vendo de crescimento dos resultados, um mês sempre melhor que o anterior, após uma queda abrupta que houve, isso veio para ficar ou será que no terceiro trimestre é uma bolha que, de repente, no terceiro trimestre a gente sente de novo uma ressacazinha aí em função da situação econômica, isso tudo que o Danilo falou? Eu vou colocar já mais uma próxima pergunta aqui, e aí vocês depois, eu não sei quem quer responder, quem quiser responder, assume e responde, então aqui entre amigos. Eu achei uma pergunta também muito interessante, que está dizendo o seguinte: o mercado de imóveis comerciais já vinha com estoque, com uma certa crise, desde 2015. Essa questão aí da pandemia e desse novo normal que a gente está falando, da forma de trabalhar, home office, o que isso pode gerar para esse mercado comercial? A gente já tem, seja na capital, seja no interior, como é que está a relação dos clientes com esses imóveis comerciais? Então, são duas perguntas. Uma, esse crescimento que a gente vem observando dos negócios mês a mês, se sustenta ou é uma represa aí que se gerou em função da situação de quarentena? E essa questão dos imóveis comerciais na capital e interior, como é que vai ser esse mercado? O que vocês estão enxergando para esse mercado? Acho que talvez a primeira pergunta para o Danilo e a outra entre Cláudio e Fred, por se tratar dessa divisão. Fique à vontade, Cláudio. Não, eu posso ajudar. De repente o Danilo pode falar do comercial, porque ele quer dar a visão dele aí da questão do home office. Eu acho que é interessante a gente ouvir, até pela pesquisa aí que tem acompanhado. Eu vou aqui só colocar rapidamente a minha visão em relação à demanda, que a gente tem que lembrar que a gente, de novo, né, vive num país continental. Como o Fred comentou, os números eles divergem um pouco para cá, um pouco para lá, mas a gente tem hoje um déficit habitacional na ordem de 8 milhões de residências, né? Então, a gente vive num país onde a gente tem uma capacidade de produzir menor do que o crescimento do déficit habitacional, mesmo quando a gente olha por qualquer parâmetro que seja, né? Isso não é um mérito, infelizmente. A gente tem um país que muita gente não tem uma casa própria digna, né, para morar. Então, isso para o mercado imobiliário uma oportunidade. Vamos lembrar também que a gente tem um produto que não tem substituto, né? Então, hoje, nesse momento de pandemia, existem questionamentos se determinados produtos e serviços vão continuar existindo, vão continuar tendo desejo do consumidor pós-pandemia, né? E não vamos entrar aqui no detalhe de A, ou B ou C, mas vários têm sido hoje questionados, coisas que a gente antes achavam que eram essenciais para a nossa vida, a gente está passando agora 100 dias sem tê-las e a gente está, então, repensando se elas eram realmente essenciais para a nossa vida. Agora, a habitação não. Pelo contrário, na pandemia a gente está vendo que ela é mais do que essencial, né? Aquilo que a gente efetivamente não dava tanto valor na habitação, porque a gente passava pouco tempo dentro de casa e muito mais tempo fora de casa, agora a gente está dando mais valor em determinadas questões, às vezes simples, tá? Não é só mais um quarto ou menos um quarto, mas é a iluminação natural, é a ventilação natural, é você ter uma varanda, é você ter uma área verde, é você ter uma planta dentro de casa. Então, coisas que antes passavam despercebidas, elas estão efetivamente hoje sendo mais valorizadas. E aí eu digo isso tudo porque eu acho, respondendo a pergunta bem objetivamente, a gente sim, não vamos se enganar, a gente sabe que os meses de pandemia, né, e eu estava falando isso antes da live, eles vêm melhorando mês após mês, ele vem melhorando semana após semana, né? O nosso termômetro aqui que a gente apresenta nas nossas lives mostram isso, que semana após semana o mercado vem melhorando, mas quando a gente compara um pré-Covid, né, quando a gente olha para o ano de 2019, a gente ainda está num patamar bem abaixo dos volumes que a gente fazia no ano passado. Então, na minha visão, a gente vai continuar tendo, sim, uma melhora
significativa em relação ao primeiro mês de pandemia, porque foi um choque geral, mas não vamos chegar aos patamares que nós tínhamos pré-Covid, na minha visão, ainda em 2020. Eu acho que a gente ainda vai ter um ano de 2020 que vai estar num patamar de volume de vendas bem abaixo do que a gente tinha no ano passado, mas eu acredito sim que a gente vai continuar vendo julho melhor que junho, como junho foi melhor que maio e como maio foi melhor que abril, e assim a gente vai até o final do ano. E aí, obviamente, olhando para 2021, né, e hoje, concordo com o que o Danilo falou aqui no início, qualquer um que fizer qualquer previsão, não só de 2021, mas fizer qualquer previsão de médio prazo, é um chute, né? Mas, se a gente tiver, sim, a melhora no cenário da pandemia, aí a gente pode ser que em 2021 a gente volte a pensar em ter de novo crescimento. Acho que esse ano a gente vai estar numa linha abaixo do que a gente vinha realizando nos anos anteriores. Legal. Bom, primeiro, assim, eu gostaria de falar que assino embaixo do que o Cláudio acabou de falar em termos de cenário. Acho que minha visão está muito próxima disso. Agora, pegando a questão do imóvel comercial, né, eu acho que o imóvel comercial, de fato, vai sofrer um baque maior do que o residencial, né, que boa parte das coisas dos fatores que dão resiliência, né, para o mercado residencial não estão presentes no mercado comercial. E mais do que isso, né, se as pessoas foram todas expulsas para suas casas, né, é porque elas tiveram que sair e abandonar seus escritórios. E aí vem de novo aquela história dos dois cenários extremos para a gente pensar, né? Num cenário em que a pandemia dura mais tempo, o baque vai ser realmente forte, né? Porque simplesmente as pessoas não vão poder voltar, ou pelo menos não vão poder voltar nos mesmos volumes para os seus escritórios. Não vai ser uma questão de opção, né? A gente faz, eu conversando com empresários diversos, né, que estão pensando em como levar as pessoas de volta para o escritório. Enquanto a epidemia está ainda fora de controle, é um custo imenso, né? Você pode levar uma fração dos seus funcionários com álcool, com proteção, com um horário diferente. É tanto custo que você fica pensando se vale a pena. Então, de fato, num cenário de prolongamento da pandemia, o mercado comercial vai ter que se reinventar. Agora, o cenário acho que mais interessante é um cenário que não, tudo bem, passou a pandemia. E aí, né? Vamos voltar a ser o que era antes em termos de ocupação de escritórios? Eu também acho que não. Aí acho que a mudança vai ser menos dramática, né? Mas ainda assim vai exigir menos consumo de metros quadrados. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes, né, e talvez positivas que a pandemia está nos mostrando, né? Que a gente pode fazer um uso mais inteligente das tecnologias que a gente tem de comunicação à distância. Então, não acredito que assim, não, agora todo mundo está remoto, não existe mais o escritório. Esse é um cenário apocalíptico e de ficção, eu acho, né? Agora, que a gente vai fazer um uso mais inteligente entre o tempo que a gente fica em casa e o tempo que a gente fica no escritório, isso eu não tenho a menor dúvida, né? E, claro, vai ter um rebatimento em termos de menor consumo de espaço comercial. Não só menor consumo, mas um consumo diferente, talvez. E aí, esse diferente, a gente precisaria pensar um pouco o que ele significa. Fred, complementa a turma aí, Fred. Dá seu ponto de vista sobre essas questões, tanto do faturamento, né, nesse conhecimento inferior também. E eu não sei como é que é esse mercado de imóveis comerciais aí no interior, se também tinha o mesmo sofrimento que aqui na capital em termos de demanda. Nelson, amigos, o interior vem na mesma batida de São Paulo, extremamente ofertado em todas as nossas pesquisas. Eu digo aqui para a cidade de São José dos Campos, nós temos aqui estoque de 900 unidades que foram colocadas à venda e ainda não conseguiram realizar essas vendas. 2 grandes empreendimentos que os proprietários únicos, eles não levaram ao mercado. E esse cenário, ele é em todo o interior paulista.
as pesquisas davam conta, pela velocidade média histórica de vendas, que nós tínhamos estoque que variava de 4 a 6 anos dessas salas comerciais. Então, nós entendemos que hoje o mercado de salas comerciais no interior paulista ela já está atendida por um bom período. Se alguém tenciona fazer alguma avaliação, alguma prospecção nesse mercado, que faça com muita segurança, com muita profundidade, para não errar o alvo. A questão residencial, eu tenho falado sempre, Cláudio, que nós saímos não gosto do termo crise, mas de um momento desafiador, foi 2013, 2016, e que nesse cenário nós criamos uma brutal demanda reprimida. E ela começou a responder a partir do segundo semestre do ano passado. Tanto é que São Paulo, o que acontece em São Paulo de bom, acaba chegando no interior, e o que acontece de ruim também em São Paulo, acaba chegando no interior. Né? Mas veja São Paulo. São Paulo lançou 31 mil unidades em 17, 37 mil em 18 e 65 mil unidades em 2019, com 49 mil vendas. Isso, desde que se tem essa pesquisa de 2004, nunca se atingiu esses números, esses indicadores, tanto de oferta quanto de vendas. Não é isso, Alonso? Então, o mercado vinha numa retomada brutal. Então, eu acho que esse cenário já está montado. E como disse o Danilo, nós não sabemos se isso... O que vai determinar a retomada disso é o tempo dessa nossa quarentena. Se ela persistir mais, você acentua as mudanças. Se ela persistir menos, acho que as mudanças serão menos profundas e menos radicais. Mas esse cenário ele já está pronto para essa retomada. Eu quero dar mais um número aqui do interior. Tem um tempo, Nelson? Sim. Tem um número aqui que eu sempre falo em minhas apresentações, você até me provocou. Nós ranqueamos o PIB nacional do interior, apartando a cidade de São Paulo. E aí criamos um PIB nacional. Vejam vocês, isso é o de 2018. Se nós criássemos um ranking do PIB, o primeiro lugar, disparado, viria o interior de São Paulo, com um PIB de 1 trilhão e 400 bi. Interior, 1,4 bi. Segundo, viria a cidade de São Paulo com 700 bi. Rio de Janeiro, em terceiro, 671 bilhões. Depois, Minas Gerais, 570, Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer? O PIB do interior de São Paulo ele é 30% maior que o sul do país. Somando Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina juntos, ele gera um PIB de 1 bilhão. O interior, 1,4 bi. O interior de São Paulo, ele tem uma riqueza maior que o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais juntos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos cidades, nós temos mobilidade, nós temos estrutura, nós temos acesso e nós temos riqueza. Então, o interior, seguramente, eu digo sempre, a hora que o mercado retomar para uma normalidade, necessariamente e obrigatoriamente passa pelo interior paulista. Obrigado, Nelson. Obrigado, Fred. Cláudio, Ricardo, Danilo e Fred, estamos chegando ao final. As pessoas não saíram da nossa live, continua todo mundo aí. Isso é bom sinal, porque quando a gente chega nessa uma hora e pouco de live, é uma tendência as pessoas saírem. E nós estamos com todo mundo aí. Os meus amigos aí do interior e do litoral, Meschini, Carlos, etc., tem uma série de colocações. O Meschini até me pediu para falar um pouco da Baixada e tal. Eu acho que a gente vai ter que repetir essa live, até porque a gente já estourou em 15 minutos o nosso tempo. Então, eu peço desculpas, a gente vai tentar, numa outra oportunidade, voltar a responder e conversar mais sobre tudo isso. E eu pediria a cada um dos senhores que fizesse um fechamento aí dessa conversa. Danilo desse uma mensagem boa aí para a turminha aí do nosso mercado, Cláudio, idem, o Fred também, para que a gente possa continuar essa jornada, né, caminhando com esse crescimento que foi falado aí mês a mês, e daqui a pouco a gente está no normal do normal, não vai ser nem novo normal, nem velho normal, vai ser o normal novamente que a gente precisa. Danilo. Nelson, eu vou
eu vou já provocar o Danilo e o Fred. A gente pode marcar quando tiver o resultado da quarta onda da pesquisa aí do Zap. A gente vem aí em primeira mão e faz novamente essa trinca e traz aí em primeira mão essas informações. Danilo, Fred, considerem-se convidados. Maravilha. Obrigado. O que eu gostaria de falar, né? Assim, eu sempre lembro, né? A gente está vivendo aí uma crise forte, mas acho que a gente tem que olhar para trás um pouquinho e lembrar que o setor imobiliário já sobreviveu a várias crises, inclusive a última crise que começou em 2015, que não foi brincadeira para o nosso setor, né? Eu ainda tenho a peculiaridade que eu abri a DataZap no início de 2015. Né? Então, eu só conheço crise. Né? E a gente só cresceu nesse período. Né? E acho que a gente cresceu com uma mensagem que não podia ser mais atual. E eu falo isso muito inspirado no setor financeiro, que é da onde eu vim para o setor imobiliário. Né? No setor financeiro, a gente usa um volume de informações, né, e de análises que é uma coisa cavalar, acho que até demais, talvez, em alguns casos. Né? E essa foi a proposta que a gente trouxe para o mercado imobiliário brasileiro. Não que que vocês todos que estão há muito mais tempo não fizessem uso da informação, mas nosso ponto é que existia muito espaço para usar uma caixa de ferramentas que está disponível, né, que cada vez mais pode ser aplicado a um conjunto de dados maiores para ajudar no processo de tomar de decisão da gestão imobiliária. Né? Eu não tenho dúvidas que em qualquer crise, né, isso é um chavão, mas é verdade, qualquer crise tem um monte de oportunidade para todos os lados, né, para vender, para comprar, para alugar, para construir, para investir. A gente não falou aqui, mas a taxa de juros está baixinha, pessoal. Isso daí, em qualquer cenário, turbina o nosso setor. Então, minha mensagem é essa. Eu acho que quem é profissional no mercado imobiliário tem a sorte de trabalhar num setor que, como o Cláudio disse, não é dispensável, não é substituível. Né? O setor residencial, em particular, não é substituível mesmo. Né? Portanto, é um mercado que vai estar aí, com seus ciclos, com suas crises. Não dá para se iludir e achar que não vai sofrer durante essa crise agora, porque vai também. Então, a gente tem que enfrentar isso com coragem e se armar, né, com todo o conhecimento, informação e análises para a gente poder iluminar os caminhos e garimpar as oportunidades. E contem com a gente para fazer isso. Muito obrigado, Danilo. Fred, eu vou passar a palavra para você e já vou fazer um pedido como presidente da rede aqui. Se você pudesse me abastecer periodicamente com essas informações ricas que você nos trouxe do interior, para eu manter o nosso grupo sempre atualizado. Vamos estreitar essa relação capital-interior para que os negócios ocorram de maneira mais fluida, mais fácil, e aí eu conto com a tua ajuda para nos abastecer e, com isso, a gente poder distribuir para todos os colegas. Faça, por favor, as suas palavras finais, Fred. Nelson, um prazer poder atendê-lo, desde que, logicamente, você não venha construir aqui no meu Vale do Paraíba. Né? Tem que pedir autorização prévia. Podemos fazer em parceria? Podemos fazer juntos? Aí está fechado. Então, já é só assinar o contrato. Me mande. Você está brincando, Fred? Só aproveitar essa tua colocação, a brincadeira. Teve uma vez, acho que a gente tem alguns amigos aqui também da FIAB, eu vi o Basílio também, o Caio Portugal, uma galera que já foi também da presidência da FIABSE, e uma vez a gente recebeu uma delegação grande da FIABSE, tanto do exterior quanto daqui de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, na época que a gente estava fazendo as obras olímpicas, Porto Maravilha e tal, não sei o quê, e eu fui recebê-los no aeroporto, num ônibus, coloquei todos no ônibus e fui falando um pouco da cidade. E aí o Murilo, que é o nosso superintendente lá da ADEME, chegou para mim num canto, me colocou e falou assim, cara, para de fazer propaganda, senão olha esse ônibus inteiro daqui a pouco fazendo obra aqui no Rio de Janeiro, vai acabar com o nosso mercado. Para de fazer tanta propaganda. Vai lá, Fred. É nessa linha. Gente, só para concluir. Primeiro, eu digo sempre dentro lá... Estão me ouvindo? Sim. Eu digo sempre dentro da nossa empresa que todo produto, serviços e negócios é fruto da informação. Quanto mais informação você tiver,
mais assertivo será o seu produto, mais assertivo será o seu serviço. Enfim, o que eu quero dizer? Nós temos que nos municiar de informações neste momento, né, e transformar essas informações em produtos. No meu caso, vamos construir prédios, então tem que ter o maior número de informações possíveis para poder acertar o alvo de primeira. Não é, ele teve sorte de lançar o prédio e vender, não. Nós buscamos informação, quem estava construindo, como, preço, financiamento, prazo, acabamento, e disso nós dissecamos e lançamos o produto. Então, eu quero dizer o seguinte, essa pandemia, nós temos que aproveitar esse momento, essas lives que são fantásticas, são pessoas brilhantes que estão navegando, informando, trazendo esse conhecimento para nós nos municiarmos, para prepararmos os nossos produtos, os nossos serviços que virão na pandemia. Por fim, eu acredito piamente no Brasil, acredito em São Paulo, nós somos um país de carências, seja na habitação, transporte, alimentação, vestuário, saúde, são necessidades básicas e primárias. Então, nós precisamos juntar o conhecimento nosso, transformar num produto assertivo, porque as necessidades estão aí. Saímos de momentos desafiadores, estamos entrando em outro momento. E, por fim, eu digo sempre, nós não devemos participar da história, nós devemos fazer a história. E, seguramente, nós do setor iremos fazer uma história de prosperidade, de resultado e que vai melhorar para todos nós, não somente do Estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Isso está em nossas mãos. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado, Nelson. Danilo, foi um prazer navegar com você aqui. O Ricardo também. Um abraço a todos. Ricardo, bola sua. Eu só quero, antes de passar a bola, deixar um abraço, mesmo à distância, a todos os amigos, seja os palestrantes aqui, seja a turma que está nos ouvindo. E dizer que eu estou com saudade também de ir lá no Secov, tomar um cafezinho e bater papo. Mas as lives ajudam bastante, mas eu estou com saudade de encontrar os amigos. Um abraço a todos. Certamente. O Fred tem razão, as lives vieram para ficar, tanto que essa nossa live agora virou quinzenal, e que a gente vai fazer. Então, aguardo todos daqui a 15 dias, na próxima live, e informo também para que vocês não esqueçam, por favor, de preencher o questionário que a gente manda do termômetro, agora não semanal, e sim quinzenal, para que respondam, para que a gente possa continuar trazendo informação e conhecimento dessas lives para vocês. A gente percebe quando uma live foi boa pela quantidade de perguntas, né? Afinal, a dúvida é a mola do conhecimento, né? E a gente teve muitas perguntas e com certeza a gente vai aproveitar para fazer na quarta onda, Danilo. E aproveitando para agradecer o nosso convidado externo do DataZap, o Danilo, que sempre compartilhando dados, informação, conhecimento com muita maestria, com uma visão aguçada, compartilhou novamente aqui dados importantes do mercado conosco. E os nossos colegas do Secov, Fred, Nelson e Cláudio, muito obrigado e até a próxima live a todos. Uma boa tarde para todos. Valeu, gente. Um grande abraço, pessoal.